Estudando muito? Andaram estudando? Tem alguma dúvida? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria que vocês, por favor, digitassem o nome completo no chat para a gente poder marcar a presença, tá bom? Guardar um minutinho para que todos entrem. Falta um minuto para a aula ainda. Estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Sim, a gente está. Ótimo. Guardar a entrada de todos. Quantos alunos são na sala? 20 e poucos, né? Não me recordo. Tem 20 alunos na sala, Armando. 21, então faltam 4 ainda. Guardar mais uns minutinhos. Faltam 3. Vamos ver se o povo chega. Faltam 2. Não esqueçam de digitar o nome completo no chat para a gente poder marcar presença, por favor. E aí, andaram estudando?
Alguém tem alguma dúvida? Vocês não se comunicaram comigo? Deixei o meu e-mail para que pudéssemos. Chegaram todos, 21. Mandei o meu e-mail para que vocês pudessem encaminhar dúvidas, mas ninguém encaminhou nada, né? Para quem chegou agora, por favor, digite o nome no chat para a gente marcar a presença, tá bom? Isso é mais para a escola. Bom, vamos, já que ninguém manifestou nenhuma dúvida, está aparecendo a tela aí compartilhada? Sim. Ótimo. Bem, continuando, fazendo uma revisão no que nós estávamos vendo, e hoje nós fechamos esse assunto. Na próxima aula de quarta-feira, nós entraremos na nova apostila, né? Continuando esses conteúdos que nós estamos vendo. Então, eu preparei alguns exercícios aqui, e ao final deles, eu proponho 2 para que vocês façam aí, para que eu veja como é que vocês estão, né? Afinal, as provas estão chegando. Estou em conversação lá com os outros professores para que a gente possa definir uma conduta para a nossa prova, uma conduta única. O Zé Maria que trabalha com vocês, né? É isso, Zé Maria? O Zé Maria, sim, Sim. Então, vou definir com o Zé o que nós faremos para que a gente faça uma coisa só. E, na sequência, eu os aviso, tá bom? Vou desenvolver a aula de hoje. Ao final da minha explicação, eu passo 2 problemas para que vocês façam. Não é para ser entregue, é simplesmente um treinamento. Reitero o aviso de que, em tendo dúvidas, encaminhe por e-mail para que eu possa preparar uma aula específica, resolvendo a dúvida daquele momento. Porque é meio complicado resolver a dúvida de pronto, assim, durante a aula, porque o tempo é muito escasso. Tem que fazer desenho, enfim. É um negócio meio trabalhoso para ser feito durante a aula, que nós temos pouco tempo. Mesmo porque, de repente, a dúvida de alguém pode não ser a dúvida da maioria, o que faria, novamente, a perda de tempo, que é precioso durante a nossa aula. Então, por favor, reitero o pedido. Tendo dúvidas, encaminhe para o meu e-mail, que eu terei o maior prazer em preparar uma resolução específica envolvendo a dúvida enviada, tá bom? Bem, continuando o que nós estávamos fazendo, as figuras planas, eu tenho aqui um problema que diz o seguinte: a razão entre o lado do quadrado inscrito e o lado do quadrado circunscrito em uma circunferência de raio R é. Então, aqui nós temos 2 palavrinhas chaves que muitas vezes a gente se confunde. Quadrado inscrito, né? E o lado do quadrado circunscrito, né? O que é que vem a ser isto? Vamos lá. Então, eu tenho uma circunferência, eu tenho aqui um quadrado que circunscreve a circunferência, portanto, a circunferência está inscrita neste quadrado, e aqui eu tenho um quadrado, agora diferente, inscrito na circunferência. Portanto, a circunferência circunscreve este quadrado. Então, muita atenção nos termos inscrito, circunscrito, circunscreve, inscreve, para que você não se atrapalhe e faça o posicionamento de modo inadequado. Então, podemos dizer que o lado deste quadrado de borda L, abóbora, né, é um L maiúsculo. E o quadradinho vermelho, vamos chamar isto de um L minúsculo. Bem, feito isto, o que o problema pede? Isso é importante. Você tem que ter em mente o que se pede. Para quê? Para que você possa conduzir a solução para obter a resposta. Então, eu quero a razão, ou divisão,
entre o lado do quadrado menor sobre o lado do quadrado maior. Então, eu tenho que desenvolver os meus cálculos de modo que eu descubra o quanto vale o L grande, o quanto vale o L pequeno, de modo que tanto L grande quanto L pequeno envolvam variáveis semelhantes, para que eu possa relacioná-las, né? Então, vamos buscar estas variáveis que expressam a medida do lado L grande e a medida do lado L pequeno. E, provavelmente, isto vai envolver o quê? A circunferência, ou seja, o raio da circunferência. Por quê? Porque, observe, deste ponto a esta diagonal, né? Desculpe, diagonal não, a este vértice, eu tenho o raio da circunferência. E deste ponto até aquele ponto lá do lado, eu também tenho o raio da minha circunferência, certo? Então, tanto isto é raio, quanto isto é raio. E aí eu busco o raio como uma incógnita comum às expressões que indicam a mim a medida L grande e a medida L pequeno. Então, é o raio que vai estabelecer isso, observe bem, certo? Então, é desta forma que você conduz a solução do nosso problema. Então, aqui eu tenho a medida do raio, tocando o vértice aqui do quadrado vermelho, puxo aqui uma perpendicular ao lado do quadrado, né? Então, eu tenho R, e isto aqui mede o L sobre 2, o L pequeno sobre 2. Por quê? Veja, se esta medida toda é L, caramba, desarranjei aqui. Se essa medida toda é L, né? A hora que eu traço esta perpendicular aqui, isto aqui divide esta medida em duas partes. Então, aqui eu tenho L sobre 2, esse pedacinho L sobre 2. De forma análoga, aqui também será L sobre 2. Por quê? Vamos pensar. Isto aqui é um triângulo retângulo, 90 graus. Este lado congruente a este lado, a soma dos ângulos, 180. Portanto, eu tenho 45 e 45. Ele é um triângulo retângulo isósceles. Se ele é isósceles, a medida dos lados são iguais. Portanto, se aqui é L sobre 2, eu concluo, ou posso concluir, que isto aqui também será L sobre 2. Então, por isso que eu indiquei aqui como L sobre 2. Cuidado com estas relações. Se você as imagina erradas, o problema sai errado. Então, tá lá. Portanto, eu tenho aqui um triângulo retângulo de hipotenusa R, medida do raio, cateto L sobre 2 e cateto L sobre 2, por se tratar de um triângulo retângulo isósceles. Aplicando aqui o teorema de Pitágoras, eu tenho o quê? Que o R ao quadrado será igual ao lado ao quadrado mais o lado ao quadrado, está lá em cima. L sobre 2 ao quadrado, L ao quadrado sobre 4. L ao quadrado sobre 4. Uma abobrinha, quanta abobrinha? Duas abobrinhas, portanto, 2L quadrado sobre 4. Cancelo 2 com o 4, fração na forma irredutível sempre. E tenho que o R quadrado será igual a L quadrado sobre 2. O que é que eu quero mesmo? Voltando à pergunta do problema, eu quero a medida do lado grande e a medida do lado pequeno. Aqui eu obterei a medida do lado pequeno, em função do raio. E a mesma coisa farei com o lado grande. Então, isolando o L, né, ou trazendo esse 2, ele está dividindo, vou pô-lo multiplicando o R quadrado. Então, fica L quadrado igual a 2R quadrado. Extraindo a raiz de ambos os membros, eu tenho que L será a raiz quadrada de 2R quadrado. Este elemento, como tem expoente
múltiplo do índice, que é 2, ele sai da raiz, divido o expoente pelo índice. Portanto, fica L igual a R, raiz de 2 sobre 2. O que é que eu obtive aqui? Eu obtive a medida do lado pequeno em função da medida do raio, ou seja, um dos elementos que eu preciso para responder o problema. Agora, qual é a relação entre uma coisa e outra, ou seja, o lado grande e o lado pequeno? Observe que eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? O cateto mede L, este cateto mede L, e a hipotenusa vem a ser o quê? Vem a ser o raio mais o raio. Portanto, eu posso tirar aqui que o raio vai ser L grande sobre 2. Veja, se tudo isto, isso aqui é raio, daqui a aqui também será raio, né? Vamos escrever aqui, ó. Daqui a aqui também será raio. Daqui a aqui é raio, daqui a aqui é raio, portanto é diâmetro. Só que o diâmetro da circunferência, na realidade, quem é? O lado grande do o L grande. Então, por isso que eu escrevo aqui que o raio vai ser o L grande sobre 2, né? Uma relação plausível. Continuando, então nós temos que o R, né? O raio dessa circunferência, vai ser a metade da medida do L grande. O que eu quero mesmo? Tirar o L grande em função de alguma incógnita que eu esteja usando no L pequeno. Basta isolar aqui. Então, passando o 2 multiplicando, nós temos que, só que aqui faltou, ficou esquisito. Aqui não é L pequeno, eu escrevi errado. Vamos arrumar isto. Então, aqui eu tenho que o L grande será o quê? Ô, Cacilda. Vamos arrumar. Então, aqui eu tenho que o L grande vai ser 2R. Tá lá. Pô, o que eu fiz aqui? Peraí. Agora eu me atrapalhei. Estava certo, é que eu já tinha substituído. Então, eu tenho aqui, vamos de novo. Quem que é o R pequeno? O R pequeno será L sobre 2. Tira aqui embaixo, ó. Passo isto para lá, né? Então, raiz de 2. Multiplico por raiz de 2. Me atrapalhei, perdi a conta. Ô, droga, vamos lá. Então, eu tenho que o L sobre a raiz de 2 será igual ao raio. Para substituir aqui, já buscar a relação. Multiplica isto aqui por raiz de 2, isto aqui por raiz de 2 para racionalizar. Portanto, eu tenho que o R pequeno vai ser o quê? Raiz de 2 vai ficar L raiz de 2 sobre 2. Então, no lugar deste R aqui, eu uso isto aqui. Então, vamos lá. Eu tiro a relação que eu preciso, ou seja, o L pequeno sobre o L grande vai ser raiz de 2 sobre 2. Tá? E está resolvido o nosso problema. Então, é desta forma que a gente resolve esta questão. Muito cuidado com a memória de cálculo, para que você não se atrapalhe. Faça espaçadamente, pule linha, para que você tenha a visão daquilo com que você está lidando. Tá bom? Alguma pergunta? Nenhuma. Ótimo. Então, vamos ao próximo. O problema 7, todos os exercícios foram tirados da nossa apostila, né? E quando for algo estranho, a apostila, eu digo, os dois últimos serão estranhos à apostila. Então, vamos lá. O problema 7 diz o seguinte: diga se é verdadeira ou falsa a seguinte afirmação. O lado do triângulo equilátero inscrito na circunferência mede 6 raiz de 3. Então, você tem um triângulo equilátero que está inscrito numa circunferência e o lado desse triângulo equilátero é 6 raiz de 3 centímetros. Então, o lado do quadrado circunscrito à circunferência mede 6 centímetros. Veja,
É um joguinho de palavras. Se você não fizer a figura adequadamente, provavelmente você vai errar. Então, reitero aquela solicitação feita ainda nas aulas presenciais. Observe que eu estou usando aqui um fundo de tela quadriculado. Se você puder usar papel quadriculado, facilita a sua solução, né? E outra, use também compasso, um esquadro, uma régua, para que você possa fazer um desenho razoável e esse desenho permita a compreensão do problema. Senão, a coisa enrosca. Então, eu tenho lá um quadrado, embora não pareça, ficou meio distorcido o meu desenho, distorcido. Eu tenho um quadrado, o quadrado circunscreve a circunferência, e o triângulo está inscrito à circunferência. É um triângulo equilátero de lado L. Está aqui. E o lado do quadrado é L grande. Tentando descobrir qual é o valor do L grande. Observe que deste ponto aqui eu tenho raio, deste ponto aqui eu tenho raio. Portanto, aqui eu tenho um triângulo isósceles, né? Se isto aqui é um triângulo equilátero, este ângulo interno, o ângulo central, é 360. Portanto, esse ângulo aqui pequenininho vai ser quanto? Opa, mas está errado, é 180. Me atrapalhei aqui, o desenho não está correto. Não. Bem, vamos fazer aqui diferente. Um instante. Bem, a questão é, quanto vale este ângulo interno aqui? Se nós puxarmos isto daqui, eu tenho este ângulo central dividido em uma, duas, três partes. O ângulo central mede quanto? Ele mede 360, de onde se conclui que este ângulo aqui vai valer 120 graus, tá certo? Bem, se ele vale 120 graus, observe que agora eu tenho aqui um triângulo, onde isto aqui é o raio, isto aqui é o raio, isto aqui é 120, isto aqui é o L. L é a medida do lado do triângulo. Pela lei dos cossenos, a gente vê isso em trigonometria lá no nono ano, nós sabemos o quê? Que se eu tenho um triângulo e quero a medida de um dos lados desse triângulo, por exemplo, esta medida aqui, e eu conheço o ângulo oposto a esta medida. Pela lei dos cossenos, o que é que podemos escrever? Que este lado elevado ao quadrado será igual ao quadrado dos dois outros, a soma, r ao quadrado mais r ao quadrado, menos duas vezes o cosseno do ângulo por eles formado, né? Então, duas vezes o cosseno de 120 graus. Então, é desta forma que, usando a lei dos cossenos, eu determino a medida deste lado. Bem, então eu tenho aqui que L ao quadrado será igual a 2R ao quadrado menos duas vezes. Quanto é o cosseno de 120? Bem, lembrando da circunferência trigonométrica, nós temos o quê? 120 graus vai ser algo em torno, algo em torno por aqui. 90 mais 30 graus. Então, aqui eu tenho 120 graus. Projeto isto aqui no primeiro quadrante, que nós chamamos de redução ao primeiro quadrante. Se isso aqui é 120, quer dizer, daqui até aqui eu tenho 120 graus, significa que este ângulo aqui vale 60.
Se esse angulinho aqui vale 60, este outro aqui também vai valer 60. Nós sabemos que o seno deste ângulo 120 graus é esta projeção aqui. E vai ser a mesma medida do seno de 60. Então, eu posso escrever que o seno de 120 vai ser igual ao seno de 60. Mas o que nós queremos é o cosseno. Onde nós medimos o cosseno? O cosseno é medido aqui no eixo horizontal. Então, aqui eu tenho a medida do cosseno de 60. Diferente do seno, observe, o cosseno de 60 é o valor oposto ao cosseno de 120. Então, eu tenho que o cosseno de 120 será o oposto do cosseno de 60. O cosseno de 60 é a mesma coisa, lembrando das relações trigonométricas, que o seno de 30. Seno de 30 é meio. Portanto, o cosseno de 120 será igual a menos meio. Como aqui eu tenho menos 2 que multiplica, ponho menos meio. Até aqui. Cancela esse 2 com esse 2, nós ficamos com L ao quadrado é igual a 2R. Desculpe, aqui está faltando R vezes R. 2R ao quadrado, cancela o 2 com o 2, menos R ao quadrado. Mais, porque aqui é menos e aqui é menos. Então, aqui eu tenho que o L ao quadrado será igual a 3R ao quadrado, onde se conclui que o L será igual a raiz quadrada de R ao quadrado vezes 3. Portanto, sai este R raiz de 3. O que torna impossível o triângulo ter esta medida, porque ele teria medida maior que o raio da própria circunferência. Né? Tá certo? Por quê? Ele é maior, quer dizer, ele estaria fora aqui. Então, é uma afirmativa falsa. Tá certo? Então, este problema não é verdadeira a afirmativa dele. Certo? A relação entre as medidas é maior. Eu poderia tê-lo feito intuitivamente, ou seja, de um modo mais simples, mas eu quis fazer aqui, usando a trigonometria e usando as relações entre os elementos, para que você tenha maior facilidade de entendimento. Só refazendo aqui a fórmula da lei dos cossenos. Só um instante. A lei dos cossenos diz o seguinte: toda vez que você tem um triângulo qualquer, né, e quer a medida de um dos lados, vamos dizer que aqui seja a medida A e a medida B, e você sabe o ângulo, então você quer a medida do lado que é oposto ao ângulo que você tem. Se aqui eu tivesse o ângulo, eu teria essa medida do lado. Então, o lado oposto ao ângulo. Você usa a seguinte relação: o lado oposto ao ângulo que você tem ao quadrado será igual ao produto do quadrado dos outros dois lados, portanto, A ao quadrado. Desculpe, a soma, mais B ao quadrado, menos duas vezes, agora sim, o produto dos outros dois, A vezes B, pelo cosseno do ângulo por eles formado. Então, cosseno do ângulo alfa. Então, o lado ao quadrado será a soma do quadrado dos outros dois, menos o duplo produto deles pelo cosseno do ângulo por eles formado. Então, isto é a lei dos cossenos. Bastante útil quando a gente brinca com triângulos que não são retângulos ou triângulos quaisquer. Bom, eu vou passar alguns exercícios sobre isto para que reforce esta informação. Tá? Então, esta afirmação é falsa. Mais um probleminha.
Só um instante. Aqui. Esse aqui é da Escola Naval. Então, nós temos lá um hexágono regular está inscrito num círculo de raio 5. Um dos lados do hexágono também é lado de um quadrado construído exteriormente ao hexágono. Ou seja, você tem o hexágono e o quadrado está fora dele. A distância entre o centro do círculo e a intersecção das diagonais do quadrado será figura esquisita, né? Então, veja, você tem um hexágono regular que está inscrito num círculo. Um dos lados do hexágono é lado de um quadrado externo. Como fazer esta figura? Ela vai ser isto. Então, observe, eu tenho aqui, vou mudar a cor da caneta, eu tenho aqui o meu hexágono, né, regular, tá? Ele está inscrito num círculo, está aqui, de raio 5. Então, eu sei que isto mede 5. E um dos lados do hexágono, voltando, um dos lados do hexágono, está aqui, também é lado de um quadrado construído externamente. Portanto, aqui eu tenho o quadrado. Então, está aqui a explicação da figura que o problema propõe. E o que ele pede? Ele pede a distância entre o centro do círculo e a intersecção das diagonais do quadrado. Então, se eu traço as diagonais do quadrado, eu vou ter um ponto. E o que ele pede é exatamente a distância desses dois pontos. No caso aqui, I e J. Tá certo? Então, esta é a ideia para que eu possa montar esta figura e começar a solução do meu problema. Alguma pergunta sobre a figura em si? Não, nenhuma. Observe bem aquilo que eu falei. Caso você não tenha, não esteja trabalhando com o material e não tenha essa folhinha quadriculada aqui, imagine como você desenharia essa figura aqui. Provavelmente você ia desenhar uma coisa horrorosa e fatalmente não resolveria o problema, porque não perceberia as relações envolvidas nas figuras. Então, vamos lá. A circunferência ou círculo é de raio 5, os lados externos, a distância, já discutimos. Então, anoto aqui o que eu quero, para eu não perder de vista, eu vou trabalhar em cima disso. Então, eu quero a medida de I a J. Portanto, eu tenho que encontrar incógnitas que, relacionadas entre si, me levam para a resposta desejada. Vamos lá. É isto que eu quero, tá? Bem, eu sei que o lado do hexágono, né, que está ali, também é lado do quadrado. Então, eu parto desta relação. Nomeei aqui os pontos A, B e I. E percebo que os pontos A, B e I formam um triângulo, no mínimo, isósceles, né? Opa, peraí. Tirar esses riscos aqui. No mínimo, isósceles. É dado que o lado do hexágono, desculpe, é dado que o raio do círculo mede 5. Então, este lado do triângulo mede 5. Quando eu traço a altura em relação a este lado, isto aqui é bissetriz e determina o ponto médio desse segmento AB. Portanto, aquilo ali é exatamente a metade, 5/2. E o hexágono é regular, ele tem a mesma medida do raio da circunferência que o circunscreve. Bem, eu tenho aqui, então, um triângulo AIM, e esse triângulo AIM tem a altura H. Calculando a altura H, que é exatamente a medida IM, né, que é um pedaço da medida IJ que eu preciso, então eu tenho lá, por Pitágoras, que o 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, será igual à altura ao quadrado mais o lado ao quadrado. Fazendo as continhas, observe,
para facilitar a conta, eu escrevo o 25 na forma de uma fração com denominador 4. Por quê? Porque está chegando lá uma fração com denominador 4. Então, é mais fácil de substituir, de efetuar a operação de subtração. Como é que eu faço isto? Eu multiplico isto aqui por 4, porque na realidade isso aqui é 25 sobre 1, multiplico 25 por 4 e o 1 sobre 4. E feito isto, eu obtenho 100 sobre 4. Portanto, 100 sobre 4 menos 25 sobre 4 é mais fácil fazer a continha. Evita tirar o MMC. Então, eu tenho que o h ao quadrado será igual a 75 quartos. Portanto, o h será a raiz quadrada de 75 quartos. Fatorando 75 para poder extrair o elemento de dentro do radical, eu tenho 5 ao quadrado vezes 3. Portanto, sai o 5, sai o 4, que é 2 ao quadrado, e sobra só a raiz de 3. De modo que a medida h, que é IM, né, um pedaço da medida IJ que eu preciso, já foi calculada, 5 raiz 3 sobre 2. Agora, eu preciso simplesmente calcular esta medida IM, desculpe, JM. Mas quem é JM? Bem, tá lá, ó. IJ é IM, que eu já tenho, mais JM. Se o quadrado tem lado 5, né, veja só, ali eu tenho as diagonais. Isto aqui mede 5 sobre 2. Por quê? Porque é exatamente a metade desta medida, ó, deste ponto, daquele ponto, portanto, 5 sobre 2. Se vale 5 sobre 2, JM é 5 sobre 2. Coloco lá junto ao IM, então eu tenho 5 raiz de 3 sobre 2 mais 5 sobre 2. Como as frações têm mesmo denominador, eu simplesmente somo os numeradores, mantendo o denominador. E percebo que a resposta que eu encontrei não existe aqui nas alternativas que foram dadas. Cuidado! Em geometria analítica é muito comum isso. Você obtém uma resposta e ela não bate lá. Mas, se você observa, você tem aqui o 5 e o 5 como fatores comuns. Portanto, você põe em evidência. Fica 5 raiz de 3 mais 1 sobre 2. Ou seja, o que é que eu fiz? Dividi o 5 raiz de 3 por 5, deu raiz de 3. Depois eu dividi o 5 por 5, deu 1. E, fatorando, eu encontrei a resposta. 5, que multiplica a raiz de 3, mais 1 sobre 2. Alguma pergunta aí, minha gente? Nenhuma. Não. Tá suave, Armando. Não sei se... Eu estou procurando falar mais pausadamente, porque ontem eu estava dando aula na engenharia e o pessoal, um aluno lá, reclamou que eu estava falando muito rápido, né? Então, agora eu estou Ah, procurando falar mais pausadamente, porque eu estava falando rápido para otimizar o nosso tempo. Por quê? Porque como é uma aula gravada, quem tem dúvida, volta, vai, volta tantas vezes quantas necessárias. Mas, de qualquer forma, atendendo a pedidos, né? Não de vocês, mas dos alunos lá, e aluno tem as mesmas dificuldades, não interessa o grau de estudo dele, né? Eu já fui várias vezes aluno e sei disso. Então, eu estou procurando falar mais calmamente, mais pausadamente, para que você realmente entenda os passos que eu estou dando e perceba a solução que eu conduzo, tá bom? Então, se tiver muito lento, avisa, muito rápido, avisa, ou seja, para mim, eu queria confessar uma coisa para vocês, eu gosto de sala de aula, né? Por quê? Porque em sala de aula, quando eu falo, eu costumo olhar para os olhos de vocês. Óbvio que não de todos, né? Mas eu sempre busco um ou outro e converso com ele, depois eu mudo, passo para o outro. E por que que a gente usa essa técnica? Porque desta forma a gente percebe o impacto da nossa fala naquele que ouve. E, consequentemente, a gente tem a percepção do entendimento ou não daquilo que você está falando, das ideias que você está falando. Então, esta interação em sala de aula, para mim, é fundamental, porque permite a mim descobrir se você está acompanhando meu raciocínio ou não. Agora, você imagina o meu sufoco aqui, olhando para a tela do meu iPad, quando muito para a tela do computador, e sem ter essa percepção do retorno. Quer dizer, eu nunca sei se eu estou agradando ou não. É complicado, né?
né? Então, eu peço a vocês que qualquer coisa que haja, qualquer problema, me dá um toque que eu paro e explico novamente. E aceito sugestões para a gente conduzir os nossos encontros da maneira mais favorável possível a vocês, tá bom? E nem sempre, às vezes, as coisas que eu penso e imagino é aquilo que realmente é o melhor, né? Por conta da distância. Bem, vamos mais outro problema. Esse problema aqui não é muito complicado, ele é mais de percepção. Ele trata lá dos ângulos internos, ângulos externos, ângulos de polígonos, enfim, coisas que nós já andamos vendo. Então, ele diz o seguinte, na figura ao lado, o pentágono ABCDE, inscrito no círculo, portanto, a circunferência circunscreve o pentágono. E cadê o pentágono? O pentágono está aqui, ó. Cuidado, você olha na estrelinha, né, e não vê o pentágono aqui, ó. O pentágono é esse tracejadinho. É regular. A soma das medidas dos ângulos ABCDE, quanto é? Quem que são os ângulos ABCDE? São esses angolinhos, as pontinhas da estrela de 5 pontas. E o interessante é que a gente se fixa nessa estrela de 5 pontas e não tem a percepção legal do pentágono que está inscrito aqui nessa circunferência. Tá? Então, nosso problema é, quanto mede a soma desses ângulos internos da estrelinha de 5 pontas? Bem, nós sabemos de estudos anteriores, fiz a figura maior aqui, porque aquela figura lá é muito sem vergonha, então eu ampliei a figura para a gente poder ter uma percepção melhor. Então, nós sabemos de estudos anteriores que o ângulo externo vai ser dado por L vezes N 360, né? O L em número de lados, portanto, 5, N 360. O que me dá que o N será igual a 72. O que é que significa isso? Esse 72 não é a medida E, é a medida do ângulo externo do pentágono, né? Então, está aqui, ó, medida do ângulo externo do pentágono. Bem, se o ângulo externo é 72, quem que é o ângulo interno? O ângulo interno será o seu suplemento. O que é o suplemento? Aquele ângulo que somado a outro gera 180. O complemento é a soma de 2 gerando 90. O suplemento é a soma de 2 gerando 180. E o replemento, 360. Tá? Não esqueçam desses termos. Complemento, suplemento e replemento. Uns nominhos feios, mas úteis. Portanto, o ângulo interno do pentágono é 108. Está aqui, 108. Isto permite a mim concluir que 108 dividido por 3 será 360. Né? 360 não, desculpa, 36. Falando bobagem. Então, eu tenho aqui 36, 36, 36, 36 e o angolinho E. Olha lá. Se isso aqui é 36, 36, esse triângulo, no mínimo, é isósceles. Se é isósceles, estas medidas são iguais. Portanto, eu tenho aqui a soma dos ângulos internos, 180. 36 com 36, 72. Para 180, 108. Portanto, esse angulinho aqui é 108. E complementando, alternos opostos pelo vértice, desculpe, 108, 108, e assim vai a brincadeira. De modo que eu já tenho condições suficientes de fazer uma continha aqui. O que é que eu posso dizer? Que o E mais 36 será a medida do ângulo interno do meu pentágono. Né? Portanto, eu tenho que E, 36, 36, 72, passou para lá, 108 menos 72, 36. Se E é 36, e as medidas A, B, C, a medida dos ângulos A, B, C, D e E, que são as pontas da minha estrelinha, são todos iguais, eu tenho que a soma será o quê? 5 vezes o E, que é 5 vezes 36.
portanto, a soma dos ângulos internos será igual a 180, o que me leva para a alternativa B. Tá certo? Alguma dúvida aí, minha gente? Nenhuma, Armando. Ficou bem claro. Ótimo. Aí, reitero outra posição que eu tenho deixado claro para vocês. A figura. Olha a porcaria da figura. Se você tenta fazer isto nesta figura, certamente você não vai perceber as coisas que devem ser percebidas de forma correta. Então, toda vez que fizer uma figura, procure fazê-la clara, né? Nem que seja para você usar a folha inteira do papel sulfite. E tem alguns problemas, pelo menos uns dois, que você vai usar. Eu vou fazer para vocês e vou postar na página do Plural. Se você não fizer o desenho grande, é praticamente impossível que você enxergue as relações entre as variáveis ali para que você os resolva, né? Então, por favor, desenho grande, bonito, bem feito, né? Canetinhas coloridas, veja que eu uso cores distintas para poder destacar, né? E ter a percepção legal daquilo que eu preciso fazer. Senão, não vai. Você vai só perder tempo, se irritar e não vai conseguir nada, tá? Bem, este problema aqui, eu gostaria que vocês tentassem resolvê-lo, né? Então, vocês têm como dar print na tela aí ou não? Acho que a gente não consegue printar a tela, não, Armando. Não sei. Não? Ih, Acho que caramba, não. como é que eu faço? Eu não imaginei essa possibilidade. Bem, dá para copiar aí e tentar fazer esse problema? Ele é da apostila, quer ver? Ele é da apostila na página 171. Olha que coisa bonita, né? Beleza. 171 é treta. Quem tem pai advogado ou mãe advogada sabe o que é 171. Olha lá. Então, ele é o 8 da 171. Tenta resolver isso para mim. E depois, se houver tempo ainda nesta aula, eu passo esse outro aqui. Esse outro é externo, mas eu mando lá para o plural, tá bom? Então, eu peço a vocês que resolvam esse da apostila. É o 8, deixa eu voltar aqui. Aqui. É o 8 da página 171. Tenta resolver aí. São 8h44, 10 minutinhos para vocês resolverem, tá? Agora é com vocês. Silêncio, trabalha e depois a gente discute.
E aí, minha gente, conseguiram? Eu não consegui não, Armando. Tipo, eu tava fazendo, tentando resolver, mas tava dando errado. Alguém chegou em alguma conclusão? Eu cheguei na conclusão só do lado do o raio da circunferência e eu consegui desenvolver um pouco o lado dos triângulos menores que ficam em volta. Eu vou explicar aqui rapidamente, porque falta pouco tempo para a gente encerrar a aula e dar sequência, vocês terão aula com outro professor, mas caso eu não consiga chegar ao fim dele, eu vou resolvê-lo e vou postá-lo na página do Plural, bem como o outro exercício para que vocês treinem. Então, qual é o problema? O sujeito vai fazer um jardim circular, né, e vai cercar esse jardim com arame. E ele vai modificar a forma. O novo jardim vai ter o formato de uma estrela. E ele vai ser obtido marcando-se 8 pontos no contorno original, ou seja, você tem aí uma figura de 8 lados, um octógono, inscrito em uma circunferência. Então, essa é a ideia. E depois de feito esses recortes no octógono, ele vai cercar isso. Ele quer saber se ele tem tela suficiente para fazer o serviço ou não. Bem, a primeira coisa que a gente deve observar aí é o quê? Que a circunferência foi dividida em 8 partes iguais. Estão vendo os pontinhos vermelhos aí? Dividida a circunferência em 8 partes iguais, eu desenho o meu octógono. Está lá, feito o octógono. Então, eu tenho uma figura regular, etc. Eu tenho condições de achar ângulos internos, ângulos externos. E, a partir disso, eu vou buscar uma relação que permita a mim saber esta medidinha aqui, né? Que, na realidade, vai se reproduzir aqui, aqui, aqui e assim por diante. E a soma destas medidinhas, em verde, é que vai ser o perímetro, né? Ou o tamanho da tela que será usada para cercar. Então, somando isto tudo, eu tenho que saber se isto será igual ao comprimento da tela que eu tenho, né? E fazendo as contas aí, como eu falei, depois eu resolvo e posto para vocês, fazendo as continhas todas, a parte geométrica, digamos assim, né? Faço um desenho maior, porque esse desenho está muito pequeno, você vai ver que não é. A quantidade de arame não será possível. Por quê? Calculando o comprimento da minha circunferência, né, o arame disponível vai ser 2πr. Você pode usar aí o valor π, 3, vírgula alguma coisa, 3,14, né? Então, 6,28 do raio. O perímetro da minha estrela vai ser 16L. E, fazendo as contas todas, eu chego que o perímetro é maior do que a quantidade de arame que eu tenho disponível. De modo que isso não vai ser possível. Eu vou resolver esse problema, eu vou fazê-lo, eu tenho ele feito aqui, um desenho maior, que permita a você entender exatamente o que vai ser feito. É um problema chato, porque ele vai exigir uma memória de cálculo um tanto quanto extensa, né? E se você não fizer corretamente, você não chega na resposta desejada. Mas, essencialmente, é isso. É determinar esta medida aqui, ela se reproduzirá quantas vezes? Multiplique e você tem o perímetro da tela necessária para fazer o cercado que ele quer no jardim dele. Tá certo? Bem, o próximo problema é este, né? Só dando uma orientação aqui, observe que eu tenho esta figura ela é formada 1, 2, 3, 4, 5, 6, portanto, hexágonos, né? Há um hexágono maior, olha aqui, tá certo? Entenda a figura, um hexágono maior. Então, a figura representa 7 hexágonos pequenos, regulares, de lado 1 centímetro, e um hexágono maior. Então, esse ladinho aqui mede 1 centímetro. O hexágono maior tem esse centro aqui, de modo que você pode fazer uma circunferência que circunscreve este e uma outra que circunscreve aquele, tá? E, a partir daí, você tem, aqui, ó, medida de raio,
olha só, circunferência pequena. Então, você vai estabelecer estas relações e, uma vez estabelecida, o que é que se pretende? Calcular a medida da área desta figurinha que está desenhada aqui dentro, certo? Eu vou deixar isso aqui como tarefa para que vocês façam. Não é para entregar. Se houver dúvidas, o que é que você faz? Você manda para o meu e-mail, que é armando@unital.br. Não tem como. Eu preciso muito que vocês deem um feedback. A gente está chegando em época de prova. E, de repente, eu imagino uma coisa e essa coisa não está acontecendo. E isso não seria legal, tá? Então, qualquer dúvida, manifeste através do e-mail, para que eu possa preparar a resposta e ela ser satisfatória para todos. Tá bom, minha gente? Bom, eu fico por aqui para que vocês assistam a próxima aula e até semana que vem. Grande abraço a todos. Até mais, Armando. Falou. Até mais. Tchau, Armando. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Bom estudo.